A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 23. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. Então, nós já estudamos o azeite para o candelabro, as lâmpadas, tudo isso. Mas está sendo repetido porque o povo precisava aprender. E como eu disse, pessoas morrem, pessoas nascem, né? O tempo passa, há um tempo transcorrido. E aí fala do azeite puro de oliveira. Quem é o azeite? O óleo sagrado da unção. O Espírito Santo de Deus. Lâmpada acesa continuamente. A nossa luz tem que brilhar diante de Deus e dos homens, das pessoas. Nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo afugenta as trevas. Onde a luz aparece, as trevas se dissipam. O nosso caminho é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Cada dia mais. Então, essa lâmpada acesa continuamente mostra a presença de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor Jesus veio para nos iluminar. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele veio nos tirar das trevas, nos tirar do império das trevas, da escuridão. Nós somos a luz. A luz brilhou em nós. E eu me lembro também da parábola das 10 virgens. Elas tinham que ter azeite nas suas lâmpadas. E não podia apagar o azeite, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. Nós estamos aguardando a volta do noivo. E a pergunta é: tem azeite puro de oliveira nas tuas lâmpadas? As tuas lâmpadas estão acesas continuamente? Essa é a pergunta. A chama que arde em nós, ela está acesa, ligada, forte, queimando por Jesus, pela palavra? Ou ela está se apagando? Ou ela já se apagou? A nossa luz não foi feita para brilhar debaixo da mesa, debaixo da cadeira. Não. Tem que colocar numa alta colina, uma cidade sobre uma colina, sobre um morro, sobre uma montanha. Tem que estar nos lugares altos para iluminar a maior quantidade de pessoas. Azeite puro da oliveira para o candelabro. 5. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos. Haja pão, né? 2 quilos de pão. E coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Já estudamos sobre os pães da proposição, sobre a mesa dos pães da proposição. Quando eu falo assim, é porque tu pode recapitular, tu pode acessar as playlists, tu pode fazer uma busca e assistir o vídeo, né? Estudar,
porque nós já estudamos. Sobre cada fileira, coloque incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Como eu disse, eu já estudei, vocês já estudaram, nós já estudamos, né? Já tem vídeo no canal, já tem vídeos no canal sobre os 12 pães. E muito interessante, né? 2 quilos em cada, é muito pão. Então, cada um desses pães simbolizava os filhos de Israel, as tribos, as 12 tribos de Israel. Para nós, o que significa? A igreja. Porque o número 12, ele é o número da igreja, é o número dos apóstolos, né? Dos discípulos. 12 representa o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Então, esses pães simbolizavam Israel, o povo de Israel, as tribos, mas para nós simboliza a igreja do Senhor Jesus, que é alimentada pelo pão vivo que desceu do céu. Eles receberam maná no deserto, nós recebemos o Senhor Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus, aí que eu te digo, ó, tu tá lendo em Levítico sobre os pães da proposição. O que o Senhor Jesus faz? O que o Senhor Jesus fez? Ele disse: eu sou o pão, eu sou o maná, eu sou o pão do céu, o pão vivo. Tem água da rocha. Em Levítico, Jesus disse: eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais vai ter sede. Quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Então, assim, o conteúdo da mensagem de Jesus era o Antigo Testamento. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós que somos gentios, né, que fomos enxertados depois, nós estudamos, entendemos tudo isso. E aqui temos um outro exemplo. O que Jesus fez? Jesus multiplicou os pães. E ele multiplicou 2 vezes. Aí tu vê assim, interessante, cada pão tinha 2 quilos. Pois é, Jesus multiplicou os pães 2 vezes. E sobrava o quê? Cestos cheios. E eu lembro que numa sobrou 12 cestos cheios. Sobrou pão. Todos se alimentaram, se saciaram e ainda sobrou. E eu falei, quando a igreja age, trabalha, todos são supridos, salvos, abençoados. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, quer dizer, é por todo mundo, é para todo mundo. O pão também simboliza o quê? A presença de Deus. É Deus que tirou o povo do Egito para alimentá-los no deserto com maná, para sustentá-los no deserto com maná, para fortalecê-los no deserto com maná. Então, isso é Deus, isso é o próprio Deus, isso é a presença de Deus. E eu quero destacar para vocês que eu já falei em outras ocasiões, quando o próprio Senhor Jesus fala dos pães da proposição, desses pães aqui, ó, de Levítico. Claro que aparecem em outras passagens também, né? Mas vamos lá, pega a tua Bíblia e abre Mateus capítulo 12. Vamos ver no verso 4. O contexto é: Jesus é o Senhor do sábado. Para variar, os fariseus estavam, né? Ó, os fariseus estavam na volta por causa do fato de Jesus e seus discípulos no sábado estarem comendo espigas. Aí Jesus responde aqui no 4, ó. Não, vou um antes.
Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Então, o que Jesus está falando aqui? Vocês não leram a Bíblia? Ah, vocês só leem a parte que vocês querem. Ah, então quer dizer que desde que o mundo é assim, as pessoas selecionam o que elas querem, né? Então ele está perguntando, vocês não leram, vocês não souberam, vocês não estudaram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Aí olha que Jesus vai responder. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então o que quer dizer? Tu não vai idolatrar o sábado. Tu não vai idolatrar os pães da proposição. Tu não vai endeusar, reverenciar o azeite do candelabro, a arca da aliança, os 10 mandamentos. Nada disso. Porque a tua salvação é pela fé no Senhor Jesus. Mas tu tem que respeitar e entender a lei e os profetas. Porque o Senhor Jesus respeitou. O Senhor Jesus disse, eu não vim revogar. Eu não vim anular. Eu vim cumprir. Ele veio viver. Ele veio colocando em prática tudo que havia sido dito. Tudo que havia sido ensinado. Então esse texto, se tu é estudioso da palavra de Deus, aí ele aparece em Mateus 12:4, Marcos 2:26, Lucas 6:4. Lucas 6, versículo 4. E claro, a história é relatada, né, em Samuel, que o personagem bíblico é Davi. 10. Havia entre os filhos de Israel, agora vem uma história aqui, presta bem atenção. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Uma história meio assim. Então o que seria? A mãe do guri era de Israel. O pai do guri era do Egito. Então, o filho, ele era meio egípcio e meio israelita. O que te lembra isso? Casamento misto, mistura. Olha o fermento aí, tá? Deus não queria isso. O que Deus queria? Que houvesse um casamento dentro da tribo, dentro da família, dentro da parentela. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, sabemos o contexto, que eles eram escravos no Egito e que sim, né? Um egípcio casou com uma israelita e eles tiveram um filho. E aí, a identidade deste menino, vamos dizer assim, ela era também mista, porque ele tinha, vamos dizer, os costumes, a cultura dos egípcios e também de Israel. Aí o que tu acha que deu? O que tu acha que aconteceu? Qual foi vamos dizer, a consumação dos fatos, a conclusão? O que tu acha que aconteceu daqui para frente? 11. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, sei, da tribo de Dan. Vamos parar por aqui. Eu tava demorando, né, aparecer um nome para eu dizer para vocês o que significava no hebraico. O que significa no hebraico? Selomite, no hebraico, no original, quer dizer
pacífica, de paz abundante. Dibri ou dibre, não sei, né? Quer dizer eloquente. Aí tu já pensa, ó, né? O pai eloquente tinha uma filha pacífica, ou a filha pacífica tinha um pai eloquente. Seria isso. E eles são da tribo de Dan. Dan, a gente tem que ir lá para as bênçãos de Jacó. E lembra que Dan quer dizer juiz, juízo ou julgado, tá? Então, só para a gente ponderar sobre Selomite, Dibri e Dan. Aí no 12, e o levaram à prisão, até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. Então, o que acontece aqui, tá? Quem ia determinar, decidir, sentenciar, declarar, decretar, era Deus, era o Senhor. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. Então a gente não sabe quanto tempo esse guri ficou preso, mas era assim, né? Não havia uma sentença já determinada, tinha que ficar esperando que Deus falasse. O Senhor ia decretar a sentença contra o guri. E aí, olha só, aí a gente tem que pensar, blasfemou o menino, o filho, né? Eu tô falando guri, menino, né? A gente não sabe que idade. Blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. E tipo, isso era inédito. Porque eles não sabiam o que fazer. Então, vocês não sabiam o que fazer porque não estava previsto. E eu falei para vocês que a legislação é assim, né? A coisa é dinâmica, é complexa, é viva, né? É orgânica. Vai acontecendo. E aí, eles tiveram que deixar o guri preso até que Deus declarasse o que ia fazer. E eu quero falar para vocês um pouquinho, assim como, né, ele está esperando, nós também vamos esperar um pouquinho, porque a gente já sabe o que aconteceu aqui. Foi um pecado grave de blasfêmia, amaldiçoou o nome de Deus, o nome do Senhor. Ele brigou, o filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. A gente fica imaginando, né? A gente só imagina. Bom, o que eu tenho que lembrar vocês? Dan era um dos filhos de Jacó. E nós estudamos em Gênesis 49, tem vídeo no canal. Nós temos uma playlist sobre Gênesis, uma playlist sobre Êxodo e estamos construindo diariamente a playlist sobre Levítico, que logo estará completa. Então, no capítulo 49 de Gênesis, nos versículos 16, 17, 18, Jacó profere a bênção para Dan. E olha que interessante, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Lembra que o nome Dan, né? Juiz, juízo, julgado, julgará. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. E esses são os versículos correspondentes à bênção que Jacó proferiu para Dan. Só que aí a gente ponderou que serpente, vamos combinar, serpente, cobra, tem a ver com traição. Porque ele diz, ó, junto ao caminho, uma víbora morde o calcanhar do cavalo, faz o cavaleiro cair para trás. Tudo indica traição, armadilha, cilada, engano, algo errado. E sim, a serpente antiga, astuta, né, é uma simbologia para Satanás, né? Satanás se apossou, né, entrou no corpo da serpente. Ele tomou a forma de serpente para enganar Eva, para bater papo com a Eva. O Senhor Jesus diz que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, tudo isso nos leva para algo que não é muito bom.
que Dan estava metido em confusão. E tem a história também de que a tribo de Dan destruiu Laís. No Apocalipse, cobra, serpente, tudo isso também é uma simbologia para o anticristo. A tribo de Dan, inacreditavelmente, não está na lista do Apocalipse. Então, tudo isso nos leva a pensar que tinha algo de errado aqui, tá? E mais coisas aconteceriam, né, com Dan. Então, aqui já tem um detalhe, porque ela era da tribo de Dan, filha de Bri da tribo de Dan. Aí a gente pensa, por que deu a filha para um egípcio? Tá? Tudo isso é só para vocês pensar. Assim como eu também penso. A gente fica pensando e vendo o que tem aqui, tá? E este menino, esse filho, amaldiçoou, blasfemou contra o nome do Senhor, contra o nome de Deus. O que aconteceu? 13. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial. Ó, aqui já fala que é homem. Ali falava filho, 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 filho. Agora está dizendo que é o homem. Aí a gente pensa, então ele não era tão novo. Ou será que ele ficou preso muito tempo? A gente não sabe. Mas a gente está aqui estudando, pensando, meditando. Leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Então, aqui está a sentença que o próprio Deus proferiu, que o próprio Deus declarou, que o próprio Deus decretou: morte. A pena mais severa, a pena mais extrema, a pena capital, a morte. Ele seria apedrejado. E aí tu pensa, mas hoje em dia, quantos blasfemam contra Deus? Quantos amaldiçoam a Deus? Zombam, desrespeitam? Não tem temor nenhum de Deus. Pois bem, eles não são apedrejados nem mortos literalmente, mas a morte espiritual está decretada, porque são pessoas que não temem ao Senhor. Isso que a gente tem que entender no Levítico. Quando ele diz será morto, será apedrejado, são pessoas que estão buscando a própria morte com as suas atitudes. Estão se rebelando contra o próprio Deus. Estão decretando a sua própria perdição. E a blasfêmia se torna uma coisa tão séria, tão grave, né? Que no tempo do Senhor Jesus, quando ele dizia, mas tu não pode dizer que tu é Deus, que tu é filho de Deus, né? Porque isso era considerado uma blasfêmia. Porque o Senhor Jesus foi esbofeteado pelo guarda do sumo sacerdote por causa disso. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes porque disse que Jesus tinha blasfemado. Então, assim, ó, a blasfêmia também é o pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito temor, sempre pedir sabedoria para não ser enganado, para não falar bobagem, para não brincar, né? Para não fazer nada que ofenda ao nosso Deus. E em caso de culpa, se arrepender, correr para pedir perdão por qualquer brincadeira, por qualquer zombaria, por qualquer coisa que a gente às vezes faz
sem perceber. Pede perdão, te arrepende, confessa. Teme ao Senhor, porque o nome de Deus é santo, porque o próprio Deus é santo. E se nós somos filhos e filhas de Deus, somos santos, somos santas, somos separados, separadas. Para quê? Para a honra e glória de Deus. A gente não brinca com coisa séria, a gente não toma o nome de Deus em vão. E o mundo jaz no maligno. O mundo é sujo. As pessoas estão sujas, imundas. E o que a Bíblia diz? Quem é sujo, se suje mais ainda. Mas quem é santo, se santifique. E é isso que a gente está fazendo aqui. Lendo a Bíblia e se santificando. Porque a palavra de Deus nos santifica. 17. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui está falando o quê? Olho por olho, dente por dente. Sabemos que até hoje, na maioria dos países, né, árabes, orientais, para lá, a lei é assim. Mas o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte? Vamos lá para Mateus 7, Mateus 5. Temos uma playlist sobre o Sermão do Monte. Estudamos Mateus 5, 6 e 7. Também, palavra por palavra, versículo por versículo, cada parte do Sermão do Monte. Tu pode acessar essa playlist que agora em Levítico, né, no Pentateuco, tem sido muito mencionado. Seguida eu menciono o Sermão do Monte, porque é o próprio Senhor Jesus falando. E aqui é um exemplo. Então, olho por olho, dente por dente, né? Era assim que o povo estava sendo ensinado. Aí o que Jesus diz? Mateus capítulo 5, no 17, vamos ver. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E é isso que o mundo tem feito. Ele fica querendo dizer que está ultrapassado, que tem que atualizar a Bíblia, que isso era do Levítico, que isso era do Êxodo, que isso, desqualificando, desmerecendo a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo que isso não vale mais. Porque olha o que está escrito: o céu e a terra vão passar. Então vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar a geração, vai passar a ideologia, vai passar a política, vai passar a cultura, vai passar a tecnologia, vai passar textos, livros, jornais, a inteligência artificial, tudo isso vai passar. Mas a lei não vai passar, porque ela é a expressão da santidade de Deus, da vontade de Deus. E isso não vai passar. Aí vamos para 38, no mesmo capítulo 5 de Mateus, Novo Testamento. 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o que Jesus está dizendo?
Eu, porém, vos digo. Eu, porém, lhes digo. Eu, porém, falo para vocês. Eu estou ensinando para vocês o amor. Vocês têm que amar com a minha régua, com a minha medida. Então, Jesus está deixando bem claro. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus, tem que estar em nós. Nós não somos cristãos, seguidores do Cristo? Nós não temos que aprender com Jesus a sermos mansos e humildes? A carregar nossa cruz, a renunciar ao nosso eu diariamente? Então é isso que a palavra está dizendo. Vocês vão ter a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Nós somos gentios. Nós não somos israelitas de fato. Nós somos o Israel de Deus pela fé. Filhos de Abraão pela fé. Então o que a gente busca? Obedecer o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus falou o quê? Amem como eu vos amei. A gente estudou em Levítico. Amar como tu te ama. Jesus veio e diz, um novo mandamento eu dou para vocês. Amem como eu amei vocês. E o que é o amor de Jesus? Que se entregou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o amor de Jesus. Então, para nós que temos consciência que somos pecadores, perdoados, redimidos pelo sangue de Jesus, para nós, a lei que nos rege, né, a mesma lei para o estrangeiro e para o natural, é o amor. Porque Deus, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Então, as pessoas que criticam, né, Levítico, aí nessa parte aqui elas já acham que não podem fazer isso. São 2 pesos e 2 medidas. E o que é que tem que ser feito? Amar, orar, abençoar, perdoar. Essa é a lei, tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Tanto para Israel quanto para os gentios, né? Tanto para os judeus quanto para os gentios. É isso que Jesus nos ensinou. Ele cumpriu este amor e este perdão. Ele salvou a todos. Ele morreu por todos. Todos quanto o receberam se tornaram filhos e filhas. 23. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, o homem foi apedrejado, foi morto. Ele recebeu a pena de morte por apedrejamento, por blasfemar, por amaldiçoar o nome santo de Deus, por desrespeitar o santo nome de Deus. Jesus se fez justiça em nosso lugar. Então, eu não tenho como cumprir todos os mandamentos. Eu não consigo. Eu sou pecadora. Eu falho. Miseravelmente. Então, Jesus assumiu o meu lugar e cumpriu a lei. Ele se fez justiça. Ele é a nossa justiça. Ele verteu o seu sangue no nosso lugar.
E Deus aceitou o sacrifício de Jesus como uma oferta de aroma agradável. E por isso nós somos salvos.